Dívidas. Como lidar com elas? A Bíblia, a palavra de Deus, nos dá dicas preciosas de como lidar com as dívidas. E nós vamos tratar desse assunto, passando essas dicas para você durante essa semana. E diz a palavra de Deus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. João, capítulo 8, verso 36. Mas livres do quê? Do que nós precisamos estar livres? Aquela vontade de ter algo que ainda não temos nos leva a nos endividar. É viver o hoje com aquilo que nos pertenceria amanhã e pagando por isso o dobro com juros, sendo escravizado. Essa questão não atinge apenas as pessoas, mas também a instituições e mesmo a governos. A maior parte dos países está endividado. Todos usam de capital de giro de empréstimos e isso sufoca, levando toda a fatia do trabalho, a recompensa pelo trabalho, para aqueles que espertalhonamente colocam o acúmulo em celeiros. E a palavra de Deus diz: ai daqueles que acumulam em celeiros. Mas enquanto isso, fazem escravos aqui no mundo. Porque veja o que diz em Romanos capítulo 13, do verso 7 e verso 8. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Bom, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Será que dívida é pecado? A Bíblia não diz isso, mas recomenda fortemente que nenhum de nós se envolva em dívidas. E mesmo que estejam envolvidos em dívidas, em fianças, há uma solução prevista na Bíblia. Vamos ler um pouquinho mais do que lemos inicialmente no primeiro verso e um pouquinho mais do que está aqui no segundo. Nós lemos antes João 8,36 e agora eu vou ler do verso 31 em diante. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus é a verdade, porque lemos agora há pouco e vamos ler novamente. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me porque vocês não há lugar para a minha palavra. Bom, aqui nós estamos vendo o fruto da escravidão. Conduz homens a serem escravos de Satanás, homens a serem escravos de homens. E às vezes nós nos fazemos escravos de vícios e precisamos nos libertar. E para isso temos que conhecer a verdade do Filho de Deus. E vamos ampliar também o que lemos em Romanos capítulo 13, do verso 7 ao 8. Agora leremos também o verso 6 em diante. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão da consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor ao Senhor, né? E se honra, honra. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns para outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, quais são os mandamentos que aqui o Novo Testamento Paulo está explicando aos romanos? Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Ei, peraí, não vamos nos precipitar. Ele não disse aqui que o amor substitui a lei, pelo contrário, ele recita os 10 mandamentos, ali colocados em Êxodo capítulo 20, lá no Velho Testamento. Não matarás, aqui ele vai um por um: não furtarás,
não cobiçarás, e qualquer outro mandamento depende do amor, porque Deus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E Jesus garantiu: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, eu vim para confirmar, eu vim para aprimorar. E assim ele disse: aquele que olhar para uma mulher com olhos impuros já adulterou com ela. Se antes o pensamento do Antigo Testamento era que o adultério era um ato pecaminoso, agora até o pensamento também passa a ser escravizador do homem. E não é bem assim? Bom, nós temos Vê e Entende para você curtir, compartilhar e seguir. Você digita aí hashtag Vê e Entende e segue a nossa programação, compartilha ela, abençoa outros e ora com a gente. Pai amado, nós estamos abrindo a Tua Palavra, cada momento o Senhor tem um conselho maravilhoso para nós. Aqui estamos nós, muitos de nós endividados para com as questões financeiras, outros endividados em relação a devendo horas de trabalho, outros endividados para contigo porque não temos cumprido a lei, ou então porque roubamos, não devolvendo os dízimos e as ofertas. Pai, nós estamos aqui diante de Ti para conhecer a verdade. A Tua Palavra é a verdade, o Teu Filho é a verdade. Liberta-nos do mal, liberta-nos da força para vencermos a cobiça de querermos o amanhã hoje e contentar-nos com as bênçãos. Pois o Senhor disse: basta a cada dia o seu mal, e nisto cremos. Abençoa, portanto, a nós e fortalece a nossa fé e dá-nos energia, força mental para vencer aquelas coisas que vêm da escravidão. Guarda todos nós em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito. Não se esqueça de compartilhar, seguir, hashtag Vê e Entende. Amanhã, com a graça de Deus, muito mais. Deus te abençoe e muito.